Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, no Salmo 103. Salmo 103. Essa manhã nós damos uma pausa nas exposições de Jeremias e ouviremos o Senhor falar conosco por sua graça e misericórdia, mais uma vez no saltério, assim cada vez mais aprendendo este livro de cânticos, de hinos do Senhor, podendo, quando cantarmos estes salmos, com maior entendimento e graça no coração. Salmo 103. O salmo será lido, pregado e em seguida cantado por nós. Salmo 103, assim diz a palavra do Senhor nosso Deus, meus irmãos. Salmo de Davi. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afaste de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois, soprando nela o vento, desaparece. E não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiz a minha alma ao Senhor. Amém. Talvez poucas coisas sejam piores do que a quebra de confiança. Meus irmãos, a quebra de confiança, ela se dá de muitas maneiras. Ela pode acontecer entre duas pessoas, bem como ela pode acontecer até mesmo em situações em que uma pessoa perde a confiança numa empresa, por exemplo. Lembre-se, ou no caso, se você não tem idade para isso, pelo menos, talvez já tenha ouvido falar de um período em que a aviação em nosso país, ela passou por grande desconfiança. Não que ainda não exista por parte de algumas pessoas, mas houve um período que foi mais turbulento isso. Permita-me o trocadilho. Onde as pessoas tiveram muita dificuldade devido a acidentes que, através de uma companhia aérea, aconteceram, no caso com essa companhia aérea, ficaram desconfiadas. Tiveram a sua confiança abalada. Como confiar no meio de transporte supostamente mais seguro, estando com medo? Como? Como eu posso entrar nele e assim me sentir seguro, estando com medo, uma vez que eu perdi a confiança? Pense, por exemplo, na quebra de confiança no seu aspecto mais pessoal.
na quebra de confiança entre duas pessoas, e nesse caso entre cônjuges, entre o marido e a mulher. Talvez por conta de um adultério, ou então de um outro tipo de mentira que foi contada e assim sustentada por muito tempo, e quando o outro, a vítima, o inocente, descobriu, a confiança foi quebrada. Pense num exemplo bíblico agora. Digo, de uma história que a palavra de Deus nos conta. Lembre-se, por exemplo, do diálogo entre Cristo e o seu discípulo, o seu apóstolo, Pedro. Aquele que havia dito que não iria abandonar ao Senhor. Aquele mesmo que prometeu que não sairia de perto do seu Senhor. Aquele que se comprometeu a estar com Cristo, mesmo que outros o traíssem. Mas ele não seria abalado. Aquele mesmo que se apressou em ferir um servo do sumo sacerdote, cortando a sua orelha, para defender o Senhor Jesus Cristo. É o mesmo que, pouco tempo depois da prisão do Senhor, mesmo após ter sido avisado pelo Senhor, ele negou ao Senhor 3 vezes. Nós sabemos, meus irmãos, pela narrativa do próprio Novo Testamento, que depois desse acontecimento, o apóstolo Pedro ele chora de maneira amargamente. Diferente de Judas, que após a sua traição foi se enforcar, Pedro ele passa aqueles dias amargando a quebra de confiança que ele mesmo proporcionou no seu relacionamento com Cristo. Isso nos leva àquele diálogo tão constrangedor. Pedro, tu me amas? Sim, Pedro, você que se demonstrou um negador da fé, um traidor, você me ama? Exatamente, meus irmãos, com o coração compungido, Pedro, expressando o seu arrependimento verdadeiro, teve que dizer repetidas vezes: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Percebe? O grande problema com nossas experiências de quebra de confiança é que nós tendemos a trazer isso para o nosso relacionamento com o Senhor. As coisas começam a dar errado em nossas vidas, seja em uma área específica ou em várias áreas, e nós tendemos a pensar que Deus nos esqueceu. Problemas começam a aparecer em nosso caminho e achamos que o Senhor nos deixou de lado, não se lembra de nós. Nós transmitimos para o nosso Deus Todo-Poderoso as experiências terríveis que nós vivemos, como se, porque outras pessoas quebraram a confiança, o nosso Deus também é passível do mesmo. E nesses momentos, ou melhor, é exatamente nesses momentos que a nossa alma ela clama por socorro, ou de forma mais precisa, por conforto. Meus irmãos, é exatamente sobre isso que o salmista Davi nos fala nessa manhã. Ele se engaja aqui, nesse salmo, numa afirmação que é recorrente, ou no caso de uma reafirmação recorrente da misericórdia pactual do nosso Deus. Sim, Davi, repetidas vezes, isso está presente em todo esse salmo. Ele reafirma a misericórdia de Deus sobre aqueles que o temem. A despeito das quebras de confiança que nós temos que lidar nessa vida, seja no casamento, seja na relação com os filhos, na própria igreja, a despeito disso, a fidelidade do Senhor nosso Deus, ela é inabalável e eterna. Você pode ter problemas em qualquer nível de relacionamento, mas o seu relacionamento com o seu Deus, segundo este salmo, você pode descansar
Porque ele é inabalável. A fidelidade de Deus, ela é inabalável e ela é eterna. Em síntese, nós aprendemos nesse salmo que no Senhor, de forma mais precisa, em Cristo, Deus é eternamente misericordioso com os membros de sua aliança e a sua fidelidade é inabalável. Vou repetir. Em Cristo, esse salmo nos ensina que Deus é eternamente misericordioso para com os membros da sua aliança e a sua fidelidade é inabalável. Veja com os próprios olhos o que esse salmo nos diz. Versículo 1, versículo 5, eu quero que você observe aqui o anúncio dessa fidelidade pactual. O anúncio, versículo 1 ao versículo 5. Do versículo 6 até o versículo número 11, nós veremos aqui como o Senhor Deus, do 6, na verdade, até o 14, como o Senhor Deus, ele nos mostra essa fidelidade pactual através da experiência, ou melhor, como nós experimentamos esta fidelidade pactual, do 6 até o 14. Do 15 até o 18, nós veremos a compreensão, ou uma compreensão, um entendimento ainda mais detalhado, ainda mais específico acerca dessa fidelidade pactual. E do versículo 19 ao versículo 22, nós veremos que essa fidelidade pactual, ela nos conduz à adoração ao Senhor nosso Deus. O anúncio, a experiência, a compreensão, o melhor entendimento, o aprofundamento disso, bem como também a adoração, por causa da fidelidade pactual. Veja mais uma vez o anúncio aqui, diz o Salmo, com seu título aqui, já nos dizendo quem é o seu autor, Salmo de Davi. Observe como se, com a alma aqui entristecida, por inferência, nós chegamos à conclusão, o Salmo de Davi, ele rapidamente se apressa para fazer de forma imperativa uma convocação à sua alma. Sim, imperativamente Davi convoca a sua alma e diz, na primeira parte do verso de número 1, verso 1, parte A, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele está pregando para a sua alma, para a sua própria alma, anunciando quem o Senhor Deus é. Como assim, pastor? Veja, o nome que Davi utiliza aqui é o nome pactual do Senhor, que não aparece apenas aqui, mas todo esse salmo, em todo ele, o nome da aliança, o nome do Senhor, que faz referência à sua aliança, o seu nome pactual, o tetragrama, aparece 11 vezes. Veja, no versículo 1, no versículo 2, no versículo de número 6, no versículo 8, no versículo número 13, depois vai aparecer no versículo número 17, e depois aparece no versículo 19, 20, 21, e aparece 2 vezes no versículo 22. Dos 22 versículos, a metade, ou melhor, o número que aparece no nome do Senhor é a metade deles. Diga com relação ao número, 11 vezes, meus irmãos. E vocês já estão doutrinados sobre isso. Vocês sabem que quando um autor bíblico, ele de forma frequente utiliza uma expressão ou um nome no mesmo texto, ele está necessariamente dando uma ênfase a isso. Isso norteia o texto aqui. O foco aqui é exatamente o louvor a Deus, no caso, pregando para a própria alma e chamando outros para fazer o mesmo, acerca da sua fidelidade pactual, uma vez que o nome pactual de Deus aparece tantas e tantas vezes neste salmo. Logo no verso 1, ele já conclama a sua alma a adorar a Yahvé. Bendize a Yahvé, minha alma. Alegre-se no Deus da aliança. Claramente nos demonstrando que a chamada constante de Deus pelo seu nome pactual é uma ênfase perene aqui na mente do salmista.
Nós vemos a ideia é que o salmista ele conclama a sua alma a bendizer a Yahvé à luz de sua aliança perpétua. Que a sua alma seja lembrada do pacto da graça. Que a sua alma lembre-se de que Deus tem uma aliança com ela. E assim haja alegria, haja conforto, haja descanso nessa verdade. Meus irmãos, o próprio Davi ele já havia experimentado em sua vida quebras de confiança. Inclusive com seu próprio filho, Absalão. Entretanto, ele reconhece que Yahvé jamais quebrará os seus tratos. O Deus do pacto jamais quebra os termos do seu relacionamento com o seu povo. Então, mesmo que ele tenha experimentado em sua vida essa quebra de confiança até de um filho, ele sabe que o seu Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus da aliança, não fará isso. Por isso sua alma deve bendizê-lo. Mas observe que no versículo 1 ainda, na parte B, ele diz: e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Ou seja, agora Davi, além de conclamar a sua alma para bendizer Yahvé, ele também coloca todo o seu ser à disposição de Deus. Não apenas a sua alma, mas os seus membros, os seus lábios, os seus pensamentos, toda a sua vida, todo o seu ser deve bendizer a Yahvé. O seu ser por completo deve se curvar, se prostrar diante da sua presença e adorá-lo. Não apenas internamente, mas também externamente. Não apenas em palavras, mas também em ações. Todo o seu ser deve bendizer ao Senhor. E você se pergunta, mas pastor, por qual motivo especificamente? Veja, eu já entendi, pastor, que é por causa do fato de Deus ser o Deus da aliança. Mas Davi vai especificar isso para nós, esse anúncio? Vai. Veja o versículo 2. Ele vai dar aqui razões relacionadas ao fato de Deus ser o Deus do pacto, e assim ele abençoar o seu povo com inúmeras bênçãos. Veja, versículo 2. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Davi começa a se lembrar aqui dos feitos de Deus, dos benefícios de Deus, não apenas para com ele, Davi, mas para com o seu povo. Note que Davi não está recordando aqui as grandes batalhas que ele venceu, ou do reino que ele havia recebido, ou mesmo do seu trono real. Não que essas coisas não fossem dádivas de Deus, não é esse o ponto. Mas ele vai bendizer a Deus aqui por outras razões. Primeiro benefício, versículo 3, parte A. Qual é o primeiro benefício? Que ele deve louvar a Deus, sua alma deve bendizer ao Senhor Deus. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. O primeiro benefício, meus irmãos, e uma razão pela qual Davi adora a Deus, e você e eu devemos servir ao Senhor nessa manhã, e bendizê-lo nessa manhã, é que há promessa de perdão em qualquer circunstância. Independente da vileza do seu pecado. Independente do quão grave tenha sido o seu pecado contra Deus. A promessa de Deus é: há perdão. Há perdão. E Davi se regozija com isso. É como se ele estivesse dizendo, meus irmãos, eu posso perder o meu reino, eu posso ser abandonado pelos meus súditos, os meus soldados podem fugir para longe de mim, tudo isso pode acontecer, mas o que eu preciso de verdade é do perdão de Deus. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Pense, veja, essa é a cena. Davi está falando isso para a sua alma. Alma, não se atemorize. Alma, não se angustie. Alma, não sucumba diante dos adversários, mesmo que tudo venha a naufragar, mesmo que as alianças sejam quebradas com os homens, mesmo que eles quebrem a nossa confiança, mesmo que isso aconteça. Alma, confia em Deus.
porque é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. O perdão divino é a razão para bendizer ao Senhor Deus. Segundo benefício, veja, versículo 3 ainda, parte B. Quem sara todas as tuas enfermidades. Meus irmãos, Davi agora reconhece que Deus é o responsável pela cura de todas as doenças. Sim, perceba que na parte A do versículo 3, o benefício citado é de natureza espiritual, enquanto na parte B é de natureza física. Davi está conclamando a sua alma a bendizer a Deus pelo fato de que Ele é quem cura todas as nossas enfermidades. Perceba quantas vezes nós somos tão lentos em observar isso. Vemos um tempo, especialmente em nossos dias, em que devido ao avanço científico com relação a medicamentos, por exemplo, nós atribuímos as nossas curas a estes meios. Dizemos que foi o médico responsável, ou pelo menos assim procedemos em nossa forma de viver, que foi a cirurgia, que foi o medicamento. Veja, de fato, deve haver um reconhecimento, ainda mais com relação a pessoas que são usadas por Deus para fazer isso. Mas, em última instância, quem de fato cura é Yahvé. Ele pode fazer com ou sem os meios, mas quem faz é Ele. Essa semana, uns devocionais que nós meditamos, eu espero que você esteja ouvindo esses devocionais, foi acerca da bênção de Deus sobre o alimento. Você sabe muito bem que você só pode ser, e eu, sustentados por um alimento que nós comemos, o pão, por exemplo, de cada dia, se Deus abençoá-lo. Em outras palavras, não é algo meramente mecânico. Não é você apenas ingerir o alimento e isso vai te sustentar. É se a bênção do Senhor Deus acompanhar isso. Porque Deus é quem mantém a nossa vida. E nesse caso faz isso através dos meios, do alimento. Do beber, do comer. Da mesma forma, meus irmãos, com relação aos medicamentos. Com relação aos procedimentos medicinais. Se Deus não abençoar aquela cirurgia que você for fazer, se Deus não abençoar, se Deus não for com esses medicamentos, não usá-los para lhe fazer bem, certamente eles não trarão nenhum benefício para você. Porque o benefício da cura de nossas enfermidades vem de Yahvé. É Ele quem nos cura. Há alguns anos, especialmente alguns séculos, se você pensar mais atrás, muitas medicações que nós temos em nossos dias não existiam. O salmista, ele se demonstra aqui grato e estimula a sua alma, meus irmãos, a agradecer ao Senhor Deus. É Ele quem sara as nossas enfermidades com, repito, ou sem o auxílio da medicina. Eu friso isso. Nós, reformados, rejeitamos que em nossos dias o dom de cura ainda esteja vigente. Isso se cumpriu na obra de Cristo e se findou ali no dia dos apóstolos. Mas nós cremos que Deus é todo-poderoso, o Todo-Poderoso, e Ele ainda cura. Ele ainda cura em nossos dias. Respondendo a uma oração que nós fizermos a Ele, por sua graça e misericórdia, por meio de Cristo, Ele ainda cura. Não é uma promessa, o versículo 3, que Ele vai curar todas as enfermidades físicas. Porque senão, não teríamos crentes piedosos morrendo de uma enfermidade, de uma doença. É claro que isso acontece. A promessa não é de cura para todos. Mas, na verdade, é um reconhecimento de que o benefício, quando acontece, vem da mão de Deus. É Ele quem cura. E aí pense, quantas curas você não já teve da parte do Senhor Deus? Quanto mais tempo você vive nessa terra, certamente você será poupado de muitas coisas. Terá se poupado de muitas coisas.
Seja doenças que você teve e foi curado, ou então até mesmo livramento de nem mesmo possuir tais doenças, nem mesmo pegá-las. Quem fez isso? Aquele que cura todas as tuas enfermidades. Seja curando-as diretamente ou até te poupando de tê-las. Terceiro benefício, versículo 4. Parte A, mais uma vez. Perdão, versículo 4 inteiro. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Agora que você observe a palavra usada aqui por Davi para misericórdia. Eu tenho certeza que se não todos, a maioria já sabe que palavra é essa. Vocês ouviram essa palavra algumas vezes já em Jeremias, e vocês ouviram também em outros sermões que eu preguei aqui e até outros ministros. É a palavra que você precisa guardar de uma vez por todas, que ela aparece corriqueiramente no Antigo Testamento. Hesed. Hesed. Você também sabe que essa palavra, Hesed, ela, por mais que se tente traduzi-la no português, não dá para captar a profundidade do seu significado. Em síntese, é uma menção à fidelidade pactual de Deus. A ideia é essa, é que Deus é fiel à sua aliança, e aqueles que estão em aliança com Ele gozam da sua misericórdia. Ele exerce a misericórdia para com aqueles que estão em sua aliança, em aliança com Ele. Por isso, mais uma vez, você vê, não apenas o nome pactual de Deus aparece aqui várias vezes, mas também a palavra Hesed, que está diretamente ligada ao pacto, também aparece. Não apenas aqui. Não apenas aqui. Além disso, veja que o versículo 4 diz que Ele é quem nos redime da cova. Percebe como é um absurdo alguém argumentar que no Antigo Testamento não há base para encontrarmos a doutrina da ressurreição? Quantos textos falam isso de forma direta ou indireta? Esse é mais um texto aqui. O versículo 4 desse salmo nos ensina, sim, claramente, que Davi tinha uma vívida esperança de que o seu corpo não permaneceria na sepultura. Ele tinha esperança de que um dia o seu corpo seria coroado de graça e misericórdia. Que um dia Deus iria ressuscitá-lo dos mortos. Quem da cova redime a tua vida. Pregando para a sua alma mais uma vez. Descansa. Porque ainda que você passe pela morte, alma, ainda que o corpo desça a sepultura e haja separação entre alma e corpo, um dia o Deus da aliança vai nos redimir da sepultura. Mas há um quarto benefício, versículo 5. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte a tua mocidade se renova como a da águia. Observe como o salmista agora, ele apela, meus irmãos, para um exemplo encontrado na natureza. A águia, você já deve ter ouvido falar sobre isso, é um animal que, em dado momento da sua existência, se depena por completo. E surge com uma plumagem nova, bonita e brilhosa. A semelhança da águia são aqueles, essa é a ideia do versículo 5, são aqueles que experimentam o cuidado de Deus. São renovados por Deus. São amparados por Deus, e na sua jornada, passam sim, experimentam renovo da parte de Deus. Perceba que também o versículo 5 mostra para nós aqui esse cuidado pela sua providência acerca dos bens, do sustento. Ele cuida de nós, até mesmo a nossa velhice. Em síntese, qual é o anúncio do versículo 1 ao versículo 5 aqui? Qual é o anúncio? Minha alma, bendize a Deus por todos os seus benefícios, quer sejam espirituais, quer sejam materiais. Minha alma, bendize ao Senhor Deus, porque diferente dos homens, Ele jamais nos decepciona. Percebe que um anúncio como esse que Davi faz à sua própria alma, ele nos serve de conforto para nós continuarmos marchando rumo ao alvo,
para o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu pergunto a você nessa manhã, lendo esse salmo mais uma vez, ouvindo a sua exposição, eu lhe pergunto, é essa a lembrança que você traz para a sua alma quando a tristeza lhe acomete? Quando a depressão tenta devorar você? É este anúncio que você faz? Irmãos, aprendam de uma vez por todas, com a palavra de Deus. Davi está pregando para si mesmo. Vocês têm ouvido Jeremias anunciar a palavra de Deus, como ele fez em seus dias. E ele fazia exatamente isso, ele anunciava. Ele, como arauto, estava anunciando a palavra de Deus para outros. Nessa manhã, você é lembrado que antes mesmo de você dar testemunho de Cristo para outros, você precisa testemunhar de Cristo para você mesmo. Antes de pregar o Evangelho para outros, você precisa proclamar o Evangelho para a sua própria alma. Antes de falar das misericórdias de Deus, da sua graça para outros, você precisa fazer para si mesmo. É assim que você deve proceder. E nessa manhã, meus irmãos, o Santo Espírito nos lembra que esta é a solução para nós superarmos aquele sentimento que nós sentimos por vezes de abandono. Até mesmo como se fôssemos abandonados pelo próprio Deus. Pastor, como assim? Para você combater esse tipo de pensamento e de sentimento que vem no seu coração. Quando isso vier, principalmente, antes mesmo de acontecer, mas especialmente quando vier, que você pregue para a sua alma e lembre-se de cada um dos benefícios de Deus para com você, para com a sua vida. É isso que precisa fazer. Lembrar que o Deus da aliança tem sido com você, bem como também que a sua fidelidade não tem fim. Percebe? Que mesmo Davi em seus dias, nos dias da antiga aliança, com menos luz do que nós, ele podia falar isso de forma tão clara, que ele podia falar sim aqui, uma mensagem que é evangélica, que reflete o evangelho. Se Davi em seus dias podia fazer isso com tamanha clareza, quanto mais você, que agora na nova aliança, à luz da pessoa de Cristo que já veio, e da sua obra consumada, da nova aliança estabelecida, você pode muito mais ainda, com mais luz, ler, cantar e proceder da mesma forma para com a sua alma. Esse salmo, meus irmãos, já aqui no versículo 1, versículo 5, nós percebemos a própria pessoa de Cristo e a sua obra sendo narrada para nós. Como assim, pastor? Veja, Deus nos perdoa através de quem? Através de quem nós temos perdão de pecados, meus irmãos? Através de Cristo. É por causa da sua morte, do seu sangue derramado, que nós fomos perdoados por Deus. Veja, o teu corpo será redimido da cova por causa de quem? Porque você tem esperança de ressurreição de mortos, por causa daquele que já ressuscitou e permanece vivo. A ressurreição de Cristo dá base para isso. Eu sei que o meu corpo não permanecerá na cova, lá na sepultura, porque o meu Senhor, o meu Redentor, Ele vive. Cristo. Sabe qual é o problema? É porque nós nos esquecemos dos benefícios do Senhor. Esse é o problema. Nós olhamos apenas para as circunstâncias e não nos lembramos dos benefícios de Deus, do que Ele já fez por nós. Meus irmãos, o salmista ele celebra aqui, diferente de nós, a saúde do corpo e da alma, o resgate da sepultura, a uma vida abundante e uma profunda satisfação pessoal das mãos de Deus. Lembre-se, Deus cuida de cada uma das suas e das minhas necessidades espirituais e físicas. Ele nos ergue do ponto mais baixo ao ponto mais alto. Ele nos dá o melhor. E isso
é de fato motivo para louvá-lo, para adorá-lo. E assim como Davi, que nessa manhã, já agora, quando cantar o salmo em seguida, e depois, no seu dia a dia, você possa anunciar para a sua alma, em Cristo. Minha alma, no Senhor, em Cristo. Deus é misericordioso eternamente para com aqueles que o temem, para com aqueles que estão em aliança com Ele. E a sua fidelidade é inabalável. Anuncie isso à sua alma nessa manhã. Em segundo lugar, observe agora a experiência. A experiência a partir do versículo número 6, que vai até o versículo 14. Mas, primeiramente, note aqui a divisão dessa parte aqui desse salmo, dessa perícope, do versículo 6 ao versículo 14. Essa experiência ela é vista de três maneiras. Primeiro, através da redenção. Do versículo 6 ao versículo 8. Através da redenção, nós experimentamos aqui a misericórdia, a fidelidade pactual do nosso Deus. Veja, a partir do versículo 6. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Observe que no versículo 6, o salmista declara o cuidado universal de Deus para com os oprimidos. Ele quem defende a causa dos oprimidos, ele cuida dos necessitados. Mas note que o que ressalta mais aqui nessa parte é o que diz o versículo 8 acerca do termo que aparece novamente. O Senhor é misericordioso. Mais uma vez, uma referência à palavra chesed. Mais uma vez. A ideia é quão fiel ao pacto é o Senhor. É isso que ele está dizendo. Quão fiel ao pacto é o Senhor. E Yahvé, nessa combinação aqui, ele exerce o seu chesed, a sua fidelidade pactual para com o seu povo. E observe que depois de contar as bênçãos que Davi faz, nos versículos 1, no caso, versículos 3 e 4, ele agora passa a narrar a maior história do Antigo Testamento, a principal, a maior de todas. A redenção de Israel. De como Deus, de forma resumida aqui, ele cita, de como Deus redimiu o seu povo do cativeiro egípcio. Sim, Davi está falando no versículo 7, mais precisamente aqui, não que antes e depois não fale, está ligado a isso, mas digo de forma mais explícita, ele menciona no versículo 7, a redenção que Deus, através de Moisés, proporcionou ao seu povo. Ele está lembrando aqui também do pacto que Deus fez com Moisés. Volte lá para o Êxodo, capítulo 34. Êxodo 34, veja isso. Como Davi está fazendo a citação de Êxodo 34. E mais uma vez, eu sei que alguns vão dizer, pastor, só falou isso em outros momentos, mas cabe, né? Veja como os salmos estão cheios da Bíblia. Os salmos estão espalhados pela Bíblia, e nos salmos você tem a Bíblia. Várias passagens bíblicas dentro dos salmos. Ou seja, quando cantamos os salmos, literalmente, de qualquer maneira que você falar, cantamos a Bíblia. Veja, Êxodo 34, versículo 6. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. O que Davi faz aqui no versículo 7, versículo 8, é se lembrar dessa revelação do Senhor. Ali de Êxodo 34, versículo 6. Davi, meus irmãos, ele encontrou conforto nessa revelação do amor e da misericórdia de Deus em sua aliança. E veja, esse Salmo 103, ele faz parte de um grupo de salmos do livro 4 do Saltério, que está louvando a Deus aqui, exaltando ao Senhor Deus, num contexto de cativeiro, na esperança de libertação. E também você percebe aqui, nesse salmo como um todo, especialmente o que vai vir depois, a aliança de Deus com o seu povo manifesta através da aliança davídica. Pastor, como assim?
No salmo que fala sobre a aliança davídica, isso vai ser destacado aqui também, você percebe uma menção à aliança mosaica, o que claramente denota para nós uma continuidade e uma ligação entre as duas coisas, mostrando que não se trata de duas alianças distintas, mas que na aliança que Deus tinha com Davi, expressa nesse cântico de louvor aqui, é a mesma aliança que ele estabeleceu com Moisés, a mesma com Abraão, a mesma que tinha sido com Noé, a mesma que tinha sido com Adão após a queda, a mesma com Cristo, a mesma aliança. No caso, quando o Senhor vem sob uma nova dispensação, sob uma nova administração do mesmo pacto, o pacto da graça. Percebe? Davi tem em mente aqui como algo que, através disso, dessa experiência, ele experimenta a fidelidade pactual de Deus, como sendo o principal meio, a redenção que Deus proporcionou ao seu povo na antiga aliança. Pastor, seja mais direto. O que Deus fez no Egito, através de Moisés, redimindo seu povo ali, libertando do cativeiro, é uma demonstração experimental da fidelidade de Deus à sua aliança. Você quer ver isso? Você quer experimentar isso? Ora, através da redenção, você experimenta a fidelidade pactual de Deus. E isso também deve ser pregado às nossas almas. Irmãos, se Davi podia fazer isso, olhando para o passado, olhando para a obra de Deus no Egito, no que ele fez para o seu povo, através de sombras, prestar culto a Deus ali, o que dirá a nós? Que também olhamos para o passado, mas com a obra já consumada de Cristo. Se Davi já experimentava a redenção e poderia, de forma profética, confiar na vinda do Messias, que realizaria o seu sacrifício, a sua obra, quanto mais nós podemos também cantar ao nosso Deus. Foi Ele, o nosso Deus, parafraseando o texto, quem manifestou os seus caminhos. E por meio de Cristo, para quem Moisés apontava, Ele nos salvou. Por meio dele, Ele demonstrou sua misericórdia e assim a sua benignidade, através do nosso Redentor. Sim, redenção tem um alto preço, meus irmãos. E a redenção, ela não foi meramente a morte de um cordeiro, mas daquele que João Batista proclamou como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os cordeiros mortos ali no Egito para poupar os filhos de Israel, na verdade apontavam em última instância para essa realidade. Havia necessidade de um homem perfeito, como você ouviu no sermão passado em Jeremias. Um homem que seja perfeito, que dê a sua vida pela cidade, que morra em lugar de malfeitores e pelas próprias mãos de malfeitores, o Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, veja, do versículo 9 ao 11 agora, que uma outra forma de experimentar a fidelidade pactual de Deus, além da redenção e ligada a isso, obviamente, é o perdão. É o perdão de pecados. Versículo 9 a 11. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo nossos pecados e nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Note o quão importante o tema do perdão de pecados ele é para o salmista. Porque ele já mencionou isso no versículo 3. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades. Mas ele volta agora a falar sobre isso e ele vai descrever que aquilo que nós deveríamos receber naturalmente de Deus, ou seja, a sua punição, o seu justo juízo, Ele não nos dá. Ele não nos dá. E provavelmente você já deve ter experimentado o reverso do que diz o versículo 9.
Versículo 9 diz o quê? Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Quantos de nós já não experimentamos o reverso disso? Pense em quando o seu cônjuge fica sem falar com você durante vários dias. Sim, quebrando princípios bíblicos. Porque a palavra de Deus ordena que a resolução de conflito seja o mais rápido possível. E não passar um dia, 2, até uma semana sem falar com o próprio marido dentro de casa, ou com a própria esposa dentro de casa. Mas você talvez tenha experimentado isso. Ou com um filho, ou com alguém na igreja. Mas o versículo 9 nos mostra que essa não é a nossa experiência com o nosso Deus. E a gente tem essa mania de querer transferir as nossas experiências pecaminosas, uns com os outros, para o nosso relacionamento pactual com o nosso Deus. Achando que Deus é assim. Que Deus vai lidar comigo da mesma forma. Mas o versículo 9 diz que não. Diz que não. Deus não nos trata assim. E, meus irmãos, ter filhos pequenos, especialmente filhos pequenos, ensina muito quanto ao caráter do nosso Deus. Falo isso por experiência própria. E você que tem filhos pequenos também sabe muito bem disso. Quantas vezes, na minha casa, seja Tulipa ou Asaf, às vezes os dois, muitas vezes os dois, em sua desobediência, me provocam exatamente a ira. E o que eu tenho que fazer? Lembrar do versículo 9, assim como você, e não exceder na disciplina, e não ultrapassar os limites, e não conservar para sempre a ira, mas exercer misericórdia. Perceba, o texto não diz que Deus não trata os nossos pecados. O texto não está dizendo isso. O texto não diz que Deus não trata os nossos pecados. Nós sabemos que a boa mão do Senhor Deus, ela pesa sobre nós, nos disciplinando, quando nós quebramos os seus mandamentos. Como um pai, ele faz isso conosco. Mas a ideia é que ele não nos trata pessoalmente segundo os nossos pecados. Isto é, Deus poderia muito bem nos lançar nas profundezas do inferno. Mas ele não faz isso conosco. Pela sua misericórdia, diz o versículo 11, ele nos guarda, nos poupa, pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. O que você mereceria? O que eu mereceria nessa manhã? Castigo eterno, pela nossa desobediência ao nosso Deus, mas a palavra nos lembra que ele não nos trata assim, conforme nós merecíamos receber. Misericordiosamente, ele nos poupa do seu juízo. Meus irmãos, esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que é aqui anunciado e agora proclamado nesse salmo. Um Deus que é desejoso de perdoar, tem prazer em perdoar, ele sente deleite em perdoar aqueles que se aproximam sinceramente com a sua presença, se aproximam dele e confessam seus pecados, pedem perdão pelos seus pecados. Ele quer perdoar e ele exerce isso. Ele exerce isso. Mais uma vez, na nova aliança, isso é ainda mais claro para nós. Deus em Cristo não nos tratou segundo os nossos pecados. Deus tratou o nosso Redentor, o nosso mediador, aquele que nos substituiu, segundo o que nós merecíamos. Foi Ele quem recebeu a punição. O que era para você e o que era para mim. Na pessoa de Cristo e mais ainda na sua obra, na cruz do Calvário, nós podemos ver ali se encontrando, como nós também cantamos aqui na nossa igreja, que justiça e misericórdia se encontram. Porque veja, Deus não deixa de punir. Para que você não seja tratado, assim como eu, segundo nossos pecados, tem que haver punição. Deus deve executar sua justiça, seu juízo. E ele fez isso na pessoa de Cristo. Onde você percebe justiça e misericórdia emanando da cruz.
para você e para mim. Terceira forma de experimentar a fidelidade pactual de Deus, do 12 ao 14, nós experimentamos a fidelidade do nosso Deus através da compaixão diária. Veja, a partir do versículo 12 aqui. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Observe que o versículo 12 tem uma conexão clara com o versículo 11, acerca da maneira em que o perdão de Deus aqui, o seu amor, a sua graça é demonstrado. Ele é demonstrado em termos espaciais. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Meus irmãos, nós fazemos coro aqui com o louvor de Davi a Deus, pelo seu amor imensurável, a sua remoção, que ele tira de nós os nossos pecados, para uma distância que também é imensurável. No entanto, veja, o imenso amor de Deus, ele não está distante. Versículo 13. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Não é um amor que é simplesmente anunciado à distância, mas é um amor que é demonstrado de perto, em relacionamento paternal. Não é uma benevolência de um soberano Senhor e Rei que está executando ali seus decretos à distância, sem se aproximar do povo, não. Ele vem e de forma condescendente se relaciona conosco como seus filhos. E assim percebemos todo o cuidado e toda a compaixão do nosso Deus diariamente. Diariamente. Observe também que o amor de Deus, ele não apenas trata a nossa pecaminosidade, nos perdoando os pecados, sarando nossas iniquidades, mas também na nossa fragilidade humana. Meus irmãos, o homem ele foi criado pela terra, como nós bem sabemos, para portar a imagem de Deus. E agora, depois da queda, ele foi amaldiçoado com o retorno ao pó. Como diz Gênesis 3, versículo 19. Porque você é pó e ao pó voltará. Mas veja o versículo 14. Deus, que amaldiçoou a humanidade pecadora, se lembra de quem e do que nós somos. Verso 14. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Aí veja os versículos 15 e 16, que eu não vou agora expô-los, mas é importante que você veja isso. Versículos 15 e 16. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento, desaparece, não conhecerá, daí em diante seu lugar. Ou seja, no versículo 14, você tem aqui uma menção do conhecimento divino acerca da nossa estrutura. Nos versículos 15 e 16, você percebe que o mundo ele não se lembra dos homens que viveram e morreram. Mas Deus, ele não se esquece como o mundo esquece. Pastor, onde você quer chegar com isso? Irmãos, no original hebraico aqui parece ter um jogo de palavras. O verbo usado aqui para lembrar no hebraico é o verbo zakar, no versículo 14. Acerca de que Deus ele se lembra das nossas necessidades. E ele é usado no versículo 18. Veja o versículo 18. Para com os que guardam sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Ou seja, ele é usado, mesmo o verbo zakar, que é usado para Deus, que se lembra, é usado também para o seu povo, que se lembra da sua aliança. Então, tanto Deus se lembra no versículo 14, como também no versículo 18, quem se lembra é o povo. E onde está o jogo de palavra, pastor? Olha, no versículo 16. Versículo 16, você tem aqui, pois soprando nela o vento, desaparece, não conhecerá daí em diante o seu lugar. A palavra, o verbo usado aqui, para se referir a um lugar que não se lembra, a ideia é essa, que não se sabe, não se lembra, é o verbo nakar. Zakar e nakar. Um jogo de palavras para mostrar o seguinte, irmãos, que Deus é fiel ao seu pacto e se lembra da sua aliança. E aqueles que guardam o seu pacto, seus súditos, também se lembram do Senhor. E qual é o contraste? O mundo não se lembra. O mundo não se lembra. O mundo não se lembra. Essa descrição vívida aqui do versículo 14, acerca da nossa estrutura, eu pergunto a você, é assim que você se encontra? Quando você pensa que você é só pó
Você chegou aqui nessa manhã com esse sentimento, como se estivesse a ponto de se quebrar? E quantas vezes você não abre a boca e ousa dizer: somente eu sei o que eu estou passando? Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas eu vou lhe dizer, isso é blasfêmia. Você não pode dizer que somente você sabe o que você está passando. Você fala isso, você desconsidera o próprio testemunho da Escritura Sagrada acerca do Senhor. O Senhor sabe o que é sofrer, mais do que você e eu. O Senhor sabe o que é sofrer. Deixa eu lembrar você o que diz nosso catecismo, o breve catecismo de Westminster. Na pergunta 25. Como é que Cristo exerce o seu ofício sacerdote? Resposta: Cristo exerce o ofício sacerdote por ter oferecido a si mesmo uma única vez sacrifício para satisfazer a justiça divina e nos reconciliar com Deus, e ao fazer contínua intercessão por nós. Como nosso sacerdote, ele assumiu o nosso lugar. E já aqui nessa terra, ele não apenas ofereceu o sacrifício perfeito a Deus, como aquele que é o oficiante do sacrifício, mas ele mesmo é o próprio sacrifício. E nada do que você e eu venhamos a passar pode ser comparado com o sofrimento do nosso Senhor. E mais do que isso, ele que ainda é sacerdote, continua a interceder por nós. Então sim, pode ser que se fale isso com relação a outras pessoas, mas você não pode falar isso de maneira aberta, dessa forma, como se fosse ninguém mesmo, sem exceção. Porque Cristo sabe o que é sofrer, e sabe mais do que você. E nesse exato momento, o fato de ele interceder por você é uma demonstração da sua compaixão diária por você. Isto é, ele se coloca em seu lugar, ele sabe o que você passa. Ele sabe. Percebe que essa é uma das formas mais maravilhosas de experimentarmos a fidelidade pactual de nosso Deus? Recebendo dele diariamente compaixão. Compaixão através da sua própria intercessão. Pastor, por que o salmista ele enfatiza tanto isso aqui? Por que a gente vê uma ênfase nessa questão aqui? Ora, por quê? Porque, mais uma vez, irmãos, nós somos dados a esquecer disso também. Lembra do salmista Asaf, no Salmo 73? O que ele faz ali? Ele compara a vida do justo com a vida do ímpio. E começa a observar coisas que acontecem na vida do ímpio que são aparentemente melhores do que a vida do justo. Mas o salmista nos lembra aqui, meus irmãos, que somente nós que estamos em Cristo, em aliança com o nosso Deus, experimentamos a compaixão diária do nosso Deus. E somente quem está no pacto experimenta redenção, perdão de pecados e compaixão da parte de Yahvé. Ninguém mais. Ninguém mais. A palavra de Deus lembra essa manhã que se você ousar, pensar em se afastar da presença de Deus, fugir do corpo de Cristo, não querer servir ao Senhor Deus, a palavra de Deus lembra essa manhã que sobre você não vai experimentar mais redenção, perdão de pecados e compaixão diária do Senhor Deus. Não há promessa de experimentar isso para você, caso você se afaste. Terceiro, compreensão. Serei mais sucinto aqui. A compreensão, versículos 15 a 18. Veja primeiro o versículo 15 aqui e 16. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento, desaparece, não conhecerá daí em diante o seu lugar. Versículo 17, parte A. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Veja que agora o salmista, do 15 ao 18, ele vai falar sobre essa misericórdia do Senhor, sua fidelidade pactual, de forma mais detalhada. Essa é a ideia. Ou seja, de uma maneira mais meticulosa ainda, ele vai nos apresentar a natureza dessa misericórdia. E a gente vê isso em duas partes. Primeiro, como eu já li, do 15 ao 17, parte A do 17, essa misericórdia, se anunciada desde o começo, ela é eterna. Ela é eterna. Ele faz um comparativo nesses versos aqui.
Enquanto nós, que somos homens, somos meros mortais, ou seja, nós vamos passar, a misericórdia do Senhor, ela não é temporária, ela subsiste para sempre. Ou seja, enquanto nós lidamos com a brevidade da vida, por mais que você pense em alguém vivendo 80, 90, mais de 100 anos, ainda assim a Bíblia trata isso como um sopro. Como algo que é passageiro. Rapidamente, você e eu estaremos diante de Cristo. Rapidamente. Mas a misericórdia do Senhor, ela subsiste pelos séculos. Ela subsiste às revoluções sociais e culturais. Ela subsiste até mesmo à própria sepultura. Enquanto você e eu desceremos à sepultura, a misericórdia do Senhor continuará se renovando a cada manhã. Ela é eterna. Aí você fala, mas pastor, como eu posso experimentar a misericórdia do Senhor Deus mesmo no dia que eu for sepultado? Está em Cristo. Tua alma será guardada no Senhor e para o Senhor. Porque até no dia da tua morte, da minha morte, nós experimentaremos. E aí é que experimentaremos mesmo a misericórdia do Senhor. Segunda coisa, segunda característica dessa misericórdia, parte B do versículo 17 e o versículo 18, sobre os que o temem e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Qual é a segunda característica da sua natureza? Ela é condicionada. Condicionada. E veja, é uma forma de nós não pensarmos, a gente não costuma pensar assim. Falamos acerca da misericórdia divina como se fosse algo que Deus exercesse para com todos. Lê do engano. Você lembra de Romanos, capítulo 9? Paulo fala claramente que ele exerce misericórdia do Senhor Deus para quem ele quiser exercer misericórdia. É impressionante porque a própria palavra, ela traz essa ideia. Não é algo que Deus nos deve, assim como a graça. Deus livremente exercita a sua misericórdia para com quem Ele quiser. Não é para todos. Não é para todos. O texto é claro, não é para todos. É para quem, pastor? Para os que o temem e guardam os seus mandamentos. O sol é para todos? Faz sentido? Sim. A chuva, sim. Existem bênçãos na criação que Deus dá para todos. Para o justo e para o injusto. Mas, pastor, em algum nível Deus não exerce alguma longanimidade com os perversos? Sim, mas veja, o que o texto ressalta, e é isso que eu quero enfatizar aqui, no Salmo inteiro, é a misericórdia no contexto pactual, da fidelidade pactual de Deus. Então, essa misericórdia aqui, que está relacionada à redenção, a perdão de pecados, a compaixão, a tudo isso, é apenas para quem está em aliança com Deus, por meio de Cristo. De Cristo. Observe que o Salmo 103 não apresenta aqui um amor do Senhor que é meramente sentimental, indiferente ao pecado, de forma nenhuma. A palavra de Deus condena aqueles que vivem em pecado e ficam aguardando que Deus lhes dê misericórdia. Deus chama ao arrependimento, chama a conversão e diz: eu amo os que me amam. Eu amo aqueles que guardam os meus mandamentos, aqueles que têm prazer na minha aliança, aqueles que guardam e gostam e têm deleite em me obedecer. É para esses. É para esses. Essa manhã você é lembrado, assim como eu também. A nossa alma é lembrada. Nós devemos diariamente, para experimentarmos a misericórdia do Senhor diariamente, crescermos na obediência aos seus mandamentos. Pastor, isso parece algo como se fosse uma obra que eu fosse fazer para receber. Não, não é nesse sentido, como se a tua salvação dependesse disso. Não, uma vez que você experimentou a salvação de Deus, já experimentou a sua misericórdia, você é conduzido por ela mesma, para o exercício da obediência a Deus. É Deus quem te faz perseverar. É Deus quem te concede graça. É Deus quem te faz obedecer aos seus mandamentos.
Isso não depende de você somente. Na verdade, em última instância, não depende de mim e de você. É da obra de Deus em nós. Nós respondemos a isso ativamente. Aquilo que Deus opera em nós por meio de Cristo. Como é que o salmista pode terminar esse salmo, irmãos? Tem alguma outra forma de terminar esse salmo? Tem alguma outra maneira mais apropriada que não seja adoração? Sim, do começo ao fim, a adoração acontece aqui, mas eu digo em termos de ênfase, do 19 ao 22, você vê agora o salmista rompendo em adoração. Veja o versículo 19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Perceba que do 20 ao 22 aqui, você tem, de certo modo aqui, um paralelo com a abertura. Versículos 1 e 2. Só para você olhar por cima. Ele fala no versículo 1 e no versículo 2, para a sua alma bendizer ao Senhor. E do 20 ao 22, ele continua falando isso, ou melhor, ele volta para essa mesma ideia. Bendizei, bendizei. Só que aqui, a ideia é a seguinte, enquanto no início do Salmo, ele está falando em termos mais pessoais, agora, ao final do Salmo, ele fala em termos universais. Bendize a minha alma ao Senhor. E no final agora, bendizei todos ao Senhor. Todos. Os anjos, os exércitos, todos. Sem exceção, bendigam ao Senhor nosso Deus. Aqueles que cumprem os seus mandamentos, aqueles que cumprem a sua palavra. Veja o versículo 19, reconhece Deus como o Senhor soberano. Aquele que estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Deus é quem reina, Deus é quem governa, e tudo que acontece, acontece debaixo da sua vontade. E uma vez que Deus é o soberano, essa é a ideia, Deus é o soberano no 19, no 20 em diante, você tem os seus súditos respondendo à sua majestade em louvor. É um reconhecimento, irmãos. Você não pode ficar diante de um rei de qualquer maneira. Isso traz uma reação, quanto mais sendo o rei dos reis e o senhor dos senhores. A reação é essa, é louvor, adoração ao Senhor. Veja o versículo 22. Não apenas os anjos, os exércitos, os ministros são chamados aqui. Alguns entendem, inclusive, que seria uma repetição da mesma ideia, os anjos aqui sendo repetidos aqui, o corpo celestial. Outros comentaristas já entendem que seria, na verdade, mais de um tipo de grupo. De qualquer forma, a ideia permanece. Todos têm que bendizer ao Senhor. E aí, no final do versículo 22, ele volta para a mesma sentença que ele proferiu no versículos 1 e 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ou seja, ele volta a falar em termos pessoais. Quem deve bendizer ao Senhor? Até mesmo o rei. Até mesmo Davi deve bendizer ao Senhor. Eu mesmo, a minha alma, bendize ao Senhor. E você sabe muito bem que quem canta esse salmo aqui, em última instância, quem compôs e quem canta esse salmo aqui, é o próprio Cristo. Que em toda a sua vida nessa terra, bendisse ao Senhor. Que com a sua alma adorou ao Senhor. E com todo o seu ser, serviu ao Senhor. Cantou ao Senhor. O próprio Rei dos Reis. Meus irmãos, nós somos muito tardios. Muito tardios a usarmos tudo que nós ouvimos essa manhã. Os benefícios, as experiências, tudo. O conhecimento, a própria adoração a Deus. Usarmos isso como estimulantes para a nossa caminhada espiritual. Certamente, meus irmãos, todos nós somos acometidos frequentemente por decepções por causa de quebras de confiança. Alguns de forma mais grave ainda, em situações mais sérias. Você teve a sua confiança, no caso, a quebra de confiança com alguma pessoa. Mas que nessa manhã, você não ouse trazer, jamais em sua vida, depois desse sermão,
A mesma experiência que você teve com um pai, com uma mãe, com um cônjuge, com quem quer que seja, a mesma experiência negativa para a sua relação com o seu Deus. Não faça isso. Não faça isso. Com o nosso Deus é diferente. Deus é digno de louvor. Ele nos perdoou e redimiu em Cristo. Ele afastou sua ira de nós. Ele nos promete e já nos concedeu vida eterna. E por sua graça e misericórdia, Ele nos enche de desejo para louvar ao seu nome. Por isso que a sua fala nessa manhã não pode ser outra, a não ser: louve ao Senhor, ó minha alma. Pelo quê, pastor? Em síntese, pelo fato de que em Cristo, Deus é eternamente misericordioso para com você que está em aliança com Ele, para com você que o teme e guarda os seus mandamentos, para com você que está em comunhão com Cristo. Deus é eternamente misericordioso, percebe? Eternamente, não por um momento, não durante só a tua vida terrena, eternamente misericordioso para com você. E a sua fidelidade, a dos homens não, as pessoas que você ama não, mas a do Senhor, a sua fidelidade é inabalável. Inabalável. Nada pode mudar isso. Que a nossa alma adore a nosso Deus por essas verdades na manhã do seu dia santo. Amém.